Olá, galerinha, tudo bem com vocês? Hoje vamos dar sequência ao estudo da pontuação. Assunto extremamente importante. Por quê? Porque ao utilizar uma vírgula, por exemplo, inadequadamente ou não utilizá-la, pode mudar totalmente o sentido da oração. Então, vamos lá para a página 53 do material de vocês, onde a gente segue com o estudo da pontuação. Já vimos, né, sobre vírgula, sobre o uso do ponto final, o uso dos dois pontos, o ponto de interrogação. E hoje nós vamos continuar com o ponto de exclamação. Olha aqui os pontinhos bonitinhos. Então, esse assunto está lá na página 53, 54 do livro 2 aí. Sinais de pontuação. São sinais gráficos que contribuem para a coerência e coesão do texto. São eles o ponto final, a vírgula, o ponto e vírgula, os dois pontos, o ponto de exclamação, o ponto de interrogação, as reticências, as aspas, os parênteses e o travessão. Vamos continuar, então, aqui com o ponto de exclamação. O ponto de exclamação é um recurso utilizado para dar expressividade à leitura e à escrita. Ele foi criado justamente para isso, porque quando você está falando, né, na oralidade, é fácil você se expressar, né, mostrar sua entonação. Porém, na hora da escrita, nós precisamos da pontuação. É empregado para indicar, dependendo da intenção da mensagem, surpresa, espanto, animação, alegria, ironia, dor, além de acompanhar as interjeições e intensificar as mensagens imperativas. Belíssimo carro, minha nossa, pega, ele está fugindo, façam as atividades agora, estudem, prestem atenção. Então, são frases imperativas, são frases que indicam ordem, desejo, conselho, e que muitas vezes, até para mostrar a entonação, nós vamos utilizar o ponto de exclamação. Então, também não podemos confundir frase exclamativa com frase imperativa, né? Por causa do uso da pontuação, do ponto de exclamação. Reticências. Os famosos 3 pontinhos, né? Que muitas vezes a gente nem fala reticência, a gente fala assim, 3 pontinhos. As reticências são usadas nos seguintes casos: para interromper um pensamento, de forma que o leitor subentenda o que seria enunciado ou imagine. Ele disse que não queria, mas, olha aqui, ó, os 3 pontinhos, né? Para o leitor tirar sua conclusão, dá a entender que ele queria. Nada disso teria acontecido se você sabe. Então, muitas vezes, né, esses 3 pontinhos são usados para interromper o pensamento, de forma que o leitor subentenda o que está sendo enunciado, ou imagine. Quem costumava fazer isso em suas obras era Machado de Assis. Ele gostava muito de utilizar as reticências. Até para quê? Para que o leitor tirasse as suas conclusões. Também são usadas reticências para indicar hesitações comuns na oralidade. Daí ele pegou, como se diz mesmo, uma chave. Não sei se você vai, mas sei, penso que será muito bom. Então, aquelas hesitações, que é muito comum na oralidade, quando a gente está falando, porque parece que dá um branco, aí na hora da escrita, para mostrar essa parte, utiliza-se as reticências. Indicar inflexões de natureza emocional, uma alegria, uma tristeza, um sarcasmo. Jogar um balde de água nele? Não, imagina, ele não merece, né? Que ele está sendo o quê? Está usando sarcasmo, né? Está sendo sarcástico. Deixar o complemento da sentença à imaginação do leitor, como eu coloquei lá no exemplo do Machado de Assis. Se eu tivesse o dinheiro que ele tem, o que será que eu faria?
o leitor que vai tirar a sua conclusão. Tá? Então, a gente utilize muito as reticências de forma que a gente nem percebe. As aspas são usadas para citações, recurso muito utilizado em jornais, revistas, textos científicos. Por exemplo, o governo brasileiro poderá trazer ao Brasil 6 mil médicos cubanos para minimizar o déficit desses profissionais que o país tem, principalmente em regiões mais carentes, disse ministro das Relações Exteriores nesta segunda-feira. Olha aqui, ó, por que foi utilizada aspas? Para mostrar a citação, a fala do ministro e não de quem está publicando a notícia. Tá? Então, olha aqui, ó, coloca-se as aspas. Destaca também é usadas aspas para destacar palavras estrangeiras, palavras com valor afetivo, palavras com sentido irônico, gírias. Exemplo: por favor, antes de sair, faça um backup, né? Ó, palavra estrangeira. Há trombadinhas nas cidades grandes, batendo carteira o tempo todo, mas não há providências. Ó, trombadinhas, né? Que está num sentido irônico, batendo carteira, que está no sentido, na verdade, nem seria irônico, seria no sentido conotativo da palavra, né? Não é o sentido real da palavra. Ele mora lá nos Cafundó do Judas. Né? Então, quando a gente usa essas expressões com sentido irônico, um valor afetivo, no sentido conotativo da palavra, a gente utiliza aspas. Ó, por exemplo, na dissertação, você não pode usar gírias, você não pode... gírias mesmo, né? Vamos falar sobre as gírias. Eu sei que eu não posso usar gírias, mas eu quero lá colocar essa gíria como um exemplo, então eu vou colocar entre aspas, até para o professor, para a pessoa que está corrigindo entender, que você sabe que não é adequado, mas ali naquele contexto, essa gíria está para exemplificar. Destacar nomes de publicações científicas, literárias, da mídia ou de obras artísticas. Exemplo: sua obra favorita era Grande Sertão Veredas. Então, nesse caso aqui, para destacar, né, o título da obra. Assistimos ao filme e o vento levou. Então, muitas vezes se utiliza aspas para destacar, né, o nome da obra, o nome do filme. Agora, atenção! Os sinais de pontuação devem ficar junto da frase a qual pertence. Se a frase está entre aspas, seu sinal de pontuação deve ficar entre aspas também, porque a gente nunca sabe se as aspas fica antes ou depois do ponto. Caso contrário, o sinal de pontuação deve ficar fora das aspas, como nos exemplos. Vamos ver aqui os exemplos para vocês entenderem melhor. Vargas terminou sua carta testamento assim: serenamente dou o primeiro passo no caminho da eternidade e saio da vida para entrar na história. Então, ó, nesse caso aqui, como é a frase toda, né, está entre aspas, eu vou colocar o ponto e depois eu vou fechar as aspas. Agora, estou lendo a Moreninha. As aspas não estão na frase toda, ela só está destacando a Moreninha. Então, nesse caso, eu vou fechar as aspas e depois colocar o ponto. Isso é uma grande dúvida. A maioria tem dúvida em relação a isso. Então, eu vou utilizar o ponto dentro das aspas quando a frase toda está entre aspas. Quando só está lá um termo destacado, eu vou utilizar fechar aspas e depois colocar o ponto final. Entenderam? Isso aqui é uma dica preciosa. Portanto, as aspas possuem grande utilidade e podem aparecer nos mais diferentes tipos de textos, desde os científicos, em citações, indicações de palavras com sentido técnico, nomes de publicações, até os mais descontraídos, como as crônicas, na marcação de ironias e demais sentidos figurados, ou seja, né, no sentido conotativo da palavra. Porém, como qualquer outro recurso gráfico,
precisam ser usadas de modo preciso e bem dosado, evitando poluir a estética e prejudicar a clareza do texto, né? Porque assim, é legal utilizar aspas. Mas isso em uma ou outra situação. E não o texto todo, porque aí a estética do texto já vai ficar prejudicada. Quando ele pega assim e vê aquele texto cheio de aspas, já fica estranho, né? A estética já fica comprometida. Então, lógico, usar a pontuação, usar aspas quando necessário e não exageradamente. Tudo que é demais não fica legal. Os parênteses são normalmente utilizados para marcar uma explicação ou circunstância mencionada de modo incidental. E foi ali, no carro, que Elaine descobriu a verdade. Olha, quis explicar, né, onde que aconteceu. Então, ela colocou entre aspas, entre parênteses. Reflexão ou comentário sobre o que se afirma. Ele então saiu de casa, embora não o devesse ter feito, para procurar sua amada, né? Então, aqui foi um comentário sobre o que ele estava afirmando. Então, ele colocou entre parênteses. Nota emocional sobre o que se afirma. E depois ele se levantou, olhando para minha mulher. Meu Deus, quase enlouqueci. Mas não ousaria gritar com ela. Também, né, uma nota em relação ao que ele está afirmando. Travessão. O travessão é um sinal de pontuação representado por um traço na horizontal, maior que o hífen, e tem como finalidade indicar o discurso direto ou enfatizar trechos intercalados de textos, substituindo o papel da vírgula. O uso mais comum do travessão é marcar o discurso direto. Para esse fim, pode-se utilizar também as aspas. Veja o exemplo retirado de Vidas Secas, de Graciliano Ramos. Os juazeiros aproximaram-se, recuaram, sumiram-se. O menino mais velho pôs-se a chorar, sentou-se no chão. Anda, condenado do diabo, gritou-lhe o pai. Então, aqui o travessão foi usado para marcar o discurso direto, né? Aqui, ó, como quando ele falou, anda, condenado do diabo, gritou-lhe o pai, né? Para dizer que aqui era o pai que estava falando diretamente, então a gente chama de discurso direto. E para marcar isso, a gente usa o travessão. Observe que a passagem intercalada pelos travessões, anda, condenado do diabo, está em discurso direto e, por isso, intercalada por travessões. Embora ambos os sinais de pontuação, travessão e aspas, tenham a mesma finalidade, é mais comum que se usem travessões em diálogos, visto que dão ao texto mais fluidez, né? Porque muitas vezes o discurso direto pode ser marcado pelo uso das aspas, mas o mais tradicional, o mais usado é o travessão. Os travessões também são utilizados em textos, substituindo as vírgulas para intercalar trechos em que se pretende dar ênfase. Veja, o Brasil, o maior produtor e exportador de carnes do mundo, acaba de lidar com um escândalo sem precedentes envolvendo as maiores empresas de frigorífico do mundo. Além de casos de corrupção, houve denúncias de violação de normas sanitárias e de uso de matéria-prima inapropriada para a produção de embutidos. Observe que no parágrafo acima, os travessões substituíram as vírgulas que isolavam o aposto explicativo, né? Porque uma das funções da vírgula é isolar o aposto. Aqui, isso aqui, ó, o maior produtor e exportador de carnes do mundo é um aposto. Eu posso usar vírgulas, como eu posso usar o travessão, né? Até para dar mais ênfase ao texto. E assim, vamos ficando terminando a nossa aula. Até a próxima. Também, ainda na nossa próxima aula, eu vou continuar falando sobre vírgula, sobre o uso da vírgula em período composto. Pessoal, desculpa, não é
sobre o uso da vírgula, e sim sobre a pontuação em geral. Lógico, dando ênfase à vírgula, né? No período composto, tá? Então, até a próxima aula.